eles são como estudar, como montar um quebra-cabeças. Porque você vai encontrar as passagens bíblicas que elas, uma complementa a outra, porque a Bíblia, ela explica a própria Bíblia, né? Dentro da Bíblia, a gente vai encontrar em vários capítulos as passagens que a gente, juntando, a gente consegue ter um entendimento. E eu gostei até dessa arte que foi feita aqui, que colocaram as peças do quebra-cabeça na Bíblia, ficou muito legal. E outra coisa que eu quero falar para vocês a respeito disso é que muitas pessoas que estudam o livro do Apocalipse e interpretações que existem, não sei se vocês já ouviram, dizem que o livro do Apocalipse não está numa sequência. Vocês vão concordar comigo, sim, que existe uma sequência, que o livro não está ali, a gente vai olhar um capítulo lá no meio e vai se cumprir depois, ou já se cumpriu antes, não. Esse é o capítulo 3, certo? Vamos começar. Ao anjo da igreja em Sardes escreve. Quem estava aqui comigo na semana passada viu os 7 Espíritos de Deus, o que são, na folha do primeiro estudo, para quem não estava aqui, está escrito aí uma explicaçãozinha sobre os 7 Espíritos de Deus. Porque alguns vão perguntar, mas o Espírito Santo não só? Ué, mas isso são 7 manifestações do Espírito de Deus, não são 7 Espíritos, são 7 manifestações. Mas está aí no estudo, para quem quiser depois dar uma olhadinha, tá bom? É só olhar. E os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. As 7 estrelas também a gente viu na semana passada, que são justamente, a palavra diz que as estrelas, que são essas 7 estrelas que estão na mão do Senhor, são os anjos das igrejas, das 7 igrejas dos quais o Senhor estava enviando a palavra. Então, são os pastores, ou os líderes daquelas igrejas, no período da época que o livro do Apocalipse foi escrito. Eu expliquei aqui na semana passada que o livro do Apocalipse foi escrito por volta do ano 90 a 95 depois de Cristo, no primeiro século da igreja, né? E que essas cartas elas foram enviadas pelo próprio Deus para que João escrevesse e fossem enviadas às 7 igrejas que existiam naquela época, mas elas também são enviadas para nós nos dias de hoje, porque elas representam aquelas 7 igrejas que existiam sim naquela época, ou seja, existiam as 7 igrejas, mas também ela representa nós como pessoa, como igreja, para cada um de nós de forma espiritual, e também as igrejas, o período que a igreja viveu no decorrer desses quase 2000 anos, né? Falei tudo isso na semana passada, estou dando só uma resumida, tá, gente? Então vamos continuar. Conheço as tuas obras, que têm nomes de que vives e estás morto. O próximo, por favor. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Então, ali está falando que a pessoa estava morta espiritualmente, né? Está falando ali? Mas que a pessoa tinha que reviver aquilo que ela já tinha vivido. Então, está se falando com o líder da igreja. Volta um pouquinho de novo no versículo 1, por favor, Eduardo. No versículo 1, por favor. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estar morto. A gente sabe, eu expliquei na semana passada também, que esta representação aqui, que está sendo mostrada para nós, que foi a vive, mas estão mortas. Ou igrejas que têm nome de que vive, ou seja, só aparência, né? Parecem que estão vivendo a fé, mas na realidade estão mortas espiritualmente. Então, ser vigilante, pode pôr um outro, por favor. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as suas obras. Aqui no estudo, tem uma partezinha aqui que está escrito assim, versículo 2, íntegras. Íntegro significa completo. Não tenho achado a sua obra completa diante de Deus. Então, o problema dessa igreja é que ela não estava sendo completa diante de Deus. Ou seja, estava fazendo a obra, mas em alguma coisa que eles estavam fazendo naquela época, eles não estavam completando a obra que o Senhor queria que eles completassem, certo? Vamos continuar. Pode passar, Du, por favor. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guardas, e arrepende-te. Lembra-te do que tens ouvido e recebido. A importância de vocês estarem aqui hoje é porque vocês estão aqui ouvindo o quê? A palavra de Deus. O que a gente tem que guardar? Guardar a palavra. Lembra-te do que ouvistes. O que a gente está ouvindo? O que a gente ouve?
a palavra. Então, ela tem que estar guardada no nosso coração, para que a gente possa prosseguir fazendo a vontade de Deus. Então, eles estão sendo repreendidos e Deus está falando para ele, guarda o que tem recebido e arrepende-te. Entendeu? Porque eles estão praticando alguma coisa que não estava agradando a Deus. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Lembrando que o Senhor está falando com o pastor daquela igreja, com o líder. Então, ele está dizendo, ó, se você não vigiar, se você não ensinar para aqueles que estão debaixo da sua autoridade, aquilo que você tem que falar, que é aquilo que eu estou ensinando, vai ser tirado de você aquilo que foi te dado. Porque Deus vai vir como um ladrão e você não vai conhecer de modo algum a que horas eu venho contra ti. Isso serve para os dias de hoje, para cada um de nós como igreja. Lembrando que era a igreja do passado, nós como igreja e a igreja do tempo, que a gente vai explicar também no decorrer aqui, o que significa ser épocas da igreja, que a igreja tem vivido nesses 2000 anos. A gente vai chegar lá, tá? Pode continuar, por favor, Du. Depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta. Passou? Ah, tá. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Então, essa igreja é a igreja de Sardes, né, que nós estamos lendo. E andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Então, dentro desta igreja que estava com o nome de que vivia, mas estava morta, tudo trazendo para o nosso tempo. Existiam aqueles que não tinham contaminado as suas vestiduras e iam andar de branco com o Senhor Jesus. Por quê? Porque estavam dignas. O que significa isso? Eu até falei disso na semana passada. Que dentro da igreja, em todos os parâmetros, seja o ministério que for, sempre vai ter aquela pessoa que tem guardado a vida com Deus. E esse é o nosso papel. A gente ser vigilante, guardar a palavra e não contaminar as nossas vestiduras, é mesmo dentro do tempo que nós estamos vivendo, onde a igreja virou uma banalidade. Nós estamos vivendo últimos dias e os últimos dias estão bem complicados, como igreja também. A igreja virou uma banalidade, as pessoas não têm mais respeito com as coisas de Deus, mas existem aqueles que, por não contaminarem as suas vestiduras, o Senhor diz que estarão de branco com Ele, porque são dignos. Então, a gente sabe, eu já falei isso aqui, vou entrar mais para frente nesse assunto, que nós, a igreja do Senhor Jesus, aguardamos o quê? O arrebatamento da igreja, certo? A igreja será tomada pelo Senhor. E quem vai ser tomado pelo Senhor da terra? Aqueles que não contaminaram as suas vestiduras e que vão estar de branco. Branco significa o quê? A salvação do Senhor. E vão estar com Ele, por quê? Porque foram dignas. Né? Dignos é uma palavra até que Deus nos dá como algo que, mesmo que a gente guarde a nossa vida, nós não merecemos essa palavra ser chamados de digno, mas o Senhor é tão amoroso que aqueles que o amam e que procuram guardar a fé, né, e o seu coração, são chamados por Ele de digno. Lembrando que, eu vou ter que voltar um pouquinho, aqueles que não estavam aqui, que é o Senhor Jesus que está falando com a igreja. Né? Essa revelação, porque Apocalipse significa o quê? Revelação. Né? Todo mundo tem essa conotação de Apocalipse, eu falei disso também, como, ai meu Deus, o Apocalipse é as catástrofes, é as destruições, é o fim do mundo, mas Apocalipse significa revelação. O Senhor Jesus trouxe a revelação que Ele queria passar para a igreja dEle, né, desde o princípio, porque estava dentro do primeiro século ainda, quando Ele mandou essa revelação, para a igreja dEle e para que o final dos tempos pudesse ser passado. Então, esta é uma revelação que não significa só a catástrofe, significa que Ele está avisando a igreja dele as coisas que viriam a acontecer, né? Mas essa palavra virou o significado, Apocalipse, né? Como algo que é catastrófico. Essa palavra é difícil de falar. Vamos continuar. Pode mudar, Du, por favor. Ao vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. É aquilo que eu falei para vocês. Ó. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai. Então, essa aqui é justamente a salvação que eu acabei de falar para vocês. Que aqueles que conseguirem se manter firmes, vigilantes, obedientes,
vão herdar a salvação e vão estar de branco, significa que receberam essa salvação, né? E Deus vai fazer com que essas pessoas sejam confessadas também, aliás, Jesus, né? Diante do Pai, diante dos anjos. Tá bom? Vamos continuar, Du, por favor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pode continuar. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. A gente vai descobrir o que é essa chave de Davi. Alguém tem ideia do que seja essa chave de Davi? Não? Vamos pensar. Davi, o que ele escreveu? Quem sabe o que Davi escreveu quando ele ainda era pastor de ovelhas? O que ele escrevia? Os salmos, né? Que eram cânticos. Os salmos eram o quê? Eles eram orações cantadas, né? Que ele fazia para o Senhor. Então, qual é a oração que Davi deixou? Que é aquilo que ele fazia. Aliás, o que é a chave de Davi? É a oração. Então, a oração, ela é a chave de Davi. Vamos continuar. Que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Então, a oração tem o poder de abrir os céus e de fechar os céus se for necessário. Certo? Então, é algo que nós, como igreja, temos que prestar atenção. Temos que ser como Davi. Davi, em todo tempo, ele orava. Todo tempo ele falava com Deus. Todo tempo ele salmodiava, né? Ele cantava orando. Por quê? Porque ele sabia que ele precisava viver em oração para vencer as situações que ele vivia. E olha que ele viveu situações terríveis, né? De perseguição, de luta e de, assim, contendas terríveis para poder chegar àquilo que Deus queria. O que Deus queria dele? Que ele passasse a ser o rei de Israel. Mas para que ele chegasse lá, ele passou por muita coisa. Então, nós não somos diferentes como igreja. Se nós queremos chegar nessa salvação que o Senhor tem para nós temos que entender que nós precisamos estar com essa chave de Davi, orando sempre, sem cessar. Entendeu? Este é o propósito da igreja e este era o propósito que aquela igreja daquela época precisava continuar fazendo. Vamos continuar? Pode mudar. Conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, ao qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Então, é a mesma coisa. Eu tenho colocado diante de ti uma porta aberta, ao qual ninguém pode fechar. Porque essa igreja era uma igreja que orava. Eu falei para vocês que tem 2 igrejas só que não foram repreendidas pelo Senhor. Essa é uma delas, né? Que era uma igreja de oração e que Deus disse que a porta para eles estava aberta o tempo inteiro. Ó, e que ninguém ia fechar. Porque guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Então, sempre orar, vigiar e guardar a palavra. Para que a gente guarde a palavra, a gente precisa fazer o quê? Precisa aprender dela, né? Porque essa é a ordem do Senhor, que eu vou voltar depois lá no versículo que fala sobre isso, mas lá no finalzinho, que foi o que eu falei na primeira aula, para quem não estava aqui, né? Vamos continuar, Eduardo, por favor. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que eu os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Aqui já ficou mais complicado para quem não estava na semana passada, né? Porque a sinagoga de Satanás... Quem lembra que eu expliquei o que é a sinagoga de Satanás na semana passada? Quem lembra? Ninguém lembra, gente, vocês esqueceram? Meu Deus do céu! Lembra que eu expliquei a respeito daqueles que governaram na época de Jesus e que não eram judeus? Lembram? Que aquilo é o que acontecia com essa igreja, ou seja, a perseguição, ela vem de uma sinagoga de Satanás, ou seja, sinagoga é o quê? Era a igreja dos judeus, era onde eles se reuniam para adorar a Deus, chamava-se sinagoga. Tinha o templo, que era onde eles iam fazer sacrifícios anualmente, né? E tinha as sinagogas, que eram igrejas, onde eles oravam. Então, sinagoga de Satanás. Então, significa que dentro do povo de Israel daquela época, existiam aqueles que não faziam parte do povo judeu, mas que dominaram o povo naquele período. Eu expliquei isso, está até aí no... Ah, não, eu acho que não está. Eu vou mandar de novo no grupo as imagens, porque quem entrou novo não vai ver. Da semana passada do estudo, porque lá tem uns textinhos explicando sobre a sinagoga de Satanás, tá? Eu vou mandar no grupo. A senhora precisa colocar a senhora no grupo, senão a senhora não vai ver, tá bom? Antes da senhora ir embora, espera que eu vou pegar seu telefone, tá? E seu WhatsApp, tá bom?
senão a senhora não vai ver. Vou colocar para vocês poderem entender. Eu vou dar só um resumo, não tem como explicar tudo, né? E existe a sinagoga de Satanás para os dias depois daquele período da igreja. Eu expliquei que existe um povo, entendeu? Está lá escrito no texto, que eu vou colocar para vocês de novo no grupo, que existe um povo, que é um povo que se converteu ao judaísmo, mas que não eram judeus, mas se converteu por interesses. E este povo, ele vem, desde o decorrer do início do século também, se misturando ao povo judeu, se transformou, porque se converteu, acabou se tornando um povo de Israel. Mas eles não são das 12 tribos de Israel. Eles fazem parte de uma que é chamada da 13ª tribo, que na realidade não existe, né? Por quê? Porque eles não são judeus. E qual é o intuito destes que entraram para dentro do povo de Israel e se converteram? É justamente manifestar a obra de Satanás, ou a obra que vai trazer o reino do anticristo no final. Ou seja, é aquela história, quer vencer? Junte-se a eles, né? Quer vencê-los? Junte-se a eles. Ou seja, você entra dentro do lugar e dentro do próprio sistema você destrói ele por dentro. Então, este é o propósito. Até comentei na semana passada que o povo de Israel, vocês sabem que tem um exército muito potente, muito poderoso, né? E que o que aconteceu no dia 7 de outubro de 2023, para mim, na minha visão, é algo muito estranho. Por quê? Porque como é que pode aqueles que entraram lá, não posso falar o nome, gente, porque eu estou ao vivo, mas aqueles que entraram lá, sabe, e invadiram Israel no dia 7 de outubro de 2023, e levaram pessoas, e tiraram a vida de pessoas, né? Como que eles entraram, se aquele lugar ele é fechado? Tem muros, soldados para todos os lados, o exército mais poderoso da terra, entendeu? Como que entraram? Então a gente vê que dentro dos governos deste mundo, do próprio governo de Israel, existem aqueles que são da sinagoga de Satanás. Mas o Senhor diz o que aqui? Que Ele vai fazer com que eles se prostrem aos seus pés para conhecer que eu o amei. Eu acho que até tem alguma coisinha aqui falando, deixa eu ver. Tem. Abre aqui, Du, por favor, Isaías 60:14. Está no versículo 7, aí eu vou explicando sobre a sinagoga de Satanás. Aliás, explicando não, né? Eu disse que está na aula passada. Aqui. Também virão a ti, inclinando-se aos filhos dos que te oprimiram, prostrar-se-ão até as plantas dos teus pés, todos os que te desdenharam, e chamar-te-ão cidade do Senhor, Sião, Santo de Israel. Então Deus tem uma promessa, que não só está lá nas igrejas, nas cartas das igrejas, mas está aqui em Isaías também, dizendo que aqueles que se levantaram contra o povo de Deus e os oprimiram, isso serve para o povo de Israel e serve para nós como igreja também, que vão se prostrar diante de nós. Chamar-te-ão cidade do Senhor, Sião, Santo de Israel. Então vão ter que reconhecer que o Senhor é o nosso Deus. Então o que está dizendo nesse resumo todo? Que serão destruídos no final, né? A gente sabe que o anticristo perde no final, não tem jeito, né? Acho que só ele que não entendeu isso ainda, né? Porque vai continuar a obra dele, mas no final ele perde. Então, Deus mostra para nós que mesmo com toda essa obra que o diabo tem planejado desde os primórdios da igreja, aliás, desde os primórdios da igreja não. Se nós pararmos para pensar, o Senhor criou o planeta Terra, colocou aqui Adão e Eva. Estava tudo muito bonitinho lá, né? O Jardim do Éden, tudo funcionando perfeitamente. Mas quem estava plantado lá no meio? Satanás, o dragão, a antiga serpente. Estava em forma de quê? De serpente. Por que a Bíblia chama de antiga serpente, né, em Apocalipse? Nós vamos chegar nessa parte. Porque ele era a serpente do Éden, certo? Foi lá atazanar a vida da Eva, fazer a Eva cair, né? E desde o princípio, aonde tem a igreja, aonde tem o povo de Deus, Satanás vem e faz o quê? Planta o joio. Entendeu? O joio e o trigo. Então, sempre vai ser assim. Até o final, onde a igreja vencer, onde o povo de Deus vencer, vai ser assim. Mas no final, a gente vai vencer. Glórias a Deus por isso, né? Vamos continuar. Volta lá, por favor, para Apocalipse. Acho que é versículo 8 agora, né? 3. Vê aí. Deixa eu ver. Volta no 7 para ver se é o 8 mesmo. Não, muda aí, vai. Conheça as tuas obras.
Não, é mais para frente. É aqui mesmo isso. Agora é o 10. Pode mudar. Por isso que é ruim ficar não ser com a Bíblia aberta, gente, se eu não consigo ver o versículo anterior. Mas vocês têm paciência aí que vocês vão chegar lá também. Então vamos continuar. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Essa passagem aqui está falando para nós, justamente da igreja sendo tirada. Ó. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, eu vou te guardar da hora da provação que há de vir sobre o mundo. Esta provação, ela acontece dentro do período da tribulação, nos últimos 7 anos, entendeu? Onde vai haver o reinado do anticristo, o Senhor vai livrar a igreja dele, essa é a promessa. Coloca a imagem para mim, por favor, Du. Eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui. Aqui. Nós estamos aqui no original grego. Quem sabe que a Bíblia no Novo Testamento foi escrita em grego? Não o Velho foi escrito em hebraico, o Novo foi escrito em grego, né? Então aqui, tem uma palavrinha aqui, ó. Porque você manteve a palavra da resistência e da paciência de mim, aqui é porque está traduzindo do hebraico, né? Eu também manterei você fora da. Aqui tem um pronomezinho, ek. Quem está vendo aqui, ó? E-K. Tá vendo? Que significa fora da. Isso é importante, eu estou mostrando isso para vocês aqui, porque mais para frente isso também vai ser importante. Está dizendo que o Senhor está tirando para fora da tribulação, ou para fora daquele momento, a igreja dele. Guarda essa palavrinha, nós vamos voltar nela mais para frente, entendeu? Pode continuar, Du, por favor. Agora é o 11, né? Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, vamos perseverar, né, para que ninguém tome a nossa coroa. Vamos continuar, por favor. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o meu nome, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Eu acho importante essa parte que fala do novo nome, porque eu não sei se vocês acompanham, eu não sei, porque quando eu comecei o estudo na semana passada, eu perguntei qual era o nível de conhecimento que as pessoas daqui tinham do Apocalipse, e eu vi que poucos, né, têm um conhecimento muito raso. Ótimo, porque vocês estão aprendendo agora. Mas aqui, existem estudos aí fora falando do nome de Jesus. Quem já ouviu falar que falam contra o nome de Jesus? Alguém já ouviu? Existe, infelizmente. Por quê? Porque a letra J não existe no hebraico, e de fato não existe a letra J. E o nome do Senhor Jesus não é Jesus, porque o nome dele é Yeshua, e de fato em hebraico é Yeshua, né? Mas acontece que a Bíblia é bem clara quando ela diz que ele vai receber um novo nome, então tanto faz. O nome que as pessoas chamam hoje aqui, que tanta gente se incomoda, não, porque não pode chamar de Jesus, porque isso é um absurdo. Tem gente que briga por causa de tudo, né? Como diz o bispo, é chato. As pessoas são chatas. Não, é brincadeira. Por quê? Isso é uma transliteração. Como é que a gente orar e pronunciar o nome que foi dado por nós, para que nós fôssemos salvos, se tivesse no hebraico? Como é que eu ia orar? Yeshua, ia sair. Tem gente que não ia nem lembrar. Aliás, nem sabiam, né? Eu mesmo, depois de muito tempo de convertida, que eu fui saber que o nome no hebraico de Jesus era Yeshua, né? Então, Yeshua, Hamashia. Quem fala hebraico aqui? Ninguém, né? Mas isso é o quê? Uma transliteração. Pegaram o nome e fizeram como se colocassem na língua das pessoas. Transliteração, chama-se isso. Então, Jesus é o nome transliterado de Yeshua. Como no inglês, né? É Jesus, como no italiano agora não estou me lembrando, mas cada língua tem o seu nome transliterado. Para quê? Para que a pessoa possa chamar o nome do Senhor. Entendeu? Então, o nome de Jesus, na realidade, esse nome que está dado para nós hoje, ele não é um nome verdadeiro. O novo nome do Senhor a gente vai conhecer lá no céu. Então, essa confusão que o povo arruma, porque não sei o quê, porque não sei... É tudo bobeira. O Senhor quer que a gente clame a Ele,
Por isso ele nos permite ter o nome dele em todas as línguas. Porque como é que a pessoa vai ser salva se ela não chamar pelo nome do Senhor? Né? Então, é que vocês não têm vocês nunca viram, mas eu já participei de várias conversas com pessoas nos grupos de estudos do qual eu dou, que as pessoas, elas são chatas, entendeu? E aí eu peguei esse versículo e falei, olha aqui, ó. Entendeu? Para vocês parar de arrumar encrenca, entender que a salvação é para acontecer na vida de todos, a salvação não é para meia dúzia. A salvação é para todo mundo que aceitar. Então, Deus ele tem que colocar à disposição de nós essa salvação. E é isso que ele fez por nós. Vamos continuar? Então, vamos. Próximo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora já vai ser o 4, né? Passa para mim aí, Du, no próximo. É o 4? Se for... Du, o próximo. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas... Nós já lemos essa, não deu? Hã? Não, mas eu já falei essa. Você está enganado. Eu acho que agora vai entrar no 4. 4 já, não é? Não? Também já falei essa, não já? Ah, não, essa não. Depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Este aqui já é o capítulo 4. Hã? Pulei? Ah, então tá, então pode voltar lá. Então vamos lá, a igreja... eu esqueci da igreja de Laodiceia, gente, a última igreja. Eu estou pulando a 7ª igreja, gente. Tá certo. Então vamos lá. Ao anjo da igreja de Laodiceia, essa é a 7ª igreja, que na semana passada eu falei que eu ia explicar para vocês algo aqui, né? Quase que eu pulo. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O próximo. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Pula. Assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então aqui está falando da igreja, que representa a igreja do nosso tempo. Desse tempo que nós estamos. A igreja morna. A igreja que nem é quente e nem é fria. Mas o Senhor, ele não aceita que sejamos mornos. Ele diz que o morno, ele vai vomitar da boca dele. Né? Vamos continuar. Pois dizeis, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Isso é forte a gente ouvir do Senhor, né? Mas veja se isso não é o que acontece nos dias de hoje. Igrejas ricas, igrejas abastadas financeiramente e que acham que porque têm o dinheiro, elas estão abafando diante de Deus, mas Deus chama elas de miserável, pobre, cegas e nuas. Esta é a igreja da época que nós estamos vivendo, a última igreja do livro do Apocalipse. Isso também nos mostra que estamos vivendo o período do final dos tempos, certo? Estamos vivendo os últimos dias, como a palavra de Deus diz, né? Vamos continuar. Pode mudar, Du. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para que te enriqueças. Voltando ao assunto do arrepende-te, lá da outra igreja, o Senhor sempre chama a igreja dele a arrepender-se. A igreja pode estar torta, pode estar pecando, pode estar corrupta, pode estar roubando, pode estar pintando e bordando. Mas qual é a palavra do Senhor para a igreja que ele tem aqui na terra? Arrependa-se. Por quê? Porque o desejo dele é que a gente se arrependa. Ele não morreu naquela cruz para voltar para o céu sozinho, gente. Ele quer que nós nos salvemos. Mas é óbvio que precisa que nós venhamos também fazer a nossa parte. E qual é o propósito dele? Que a gente se arrependa. Então, o que ele está falando para a igreja desse tempo que nós estamos agora? Para que essa igreja se arrepender, ela tem que fazer o quê? Comprar ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças. Então, a riqueza humana que eles julgam ser importante, não é.
Ele está mandando a gente comprar o ouro refinado pelo fogo. E o que acontece com o ouro? O ouro, quando ele é minerado lá, ele vem com impurezas, né? As pepitas de ouro são cheias de impurezas. Então, o que faz com que esse ouro seja purificado? O fogo, né? É colocado em fogo nas altas temperaturas e aí divide o ouro para um lado e a impureza para o outro. Então, muitas vezes, a igreja está passando pelo momento do fogo. Fogo, né? Dificuldade, Deus envia, sim, o fogo para provar a igreja dele, para que a gente possa se tornar o ouro. Então, essa igreja morna do passado, e essa que representa a igreja que nós somos hoje, vai ser, já está sendo e vai continuar sendo provada pelo fogo, para que se arrependa. Então, aqueles que estão de vestiduras brancas, lá, que a gente leu na igreja do passado, ok, que continue assim, mas existem aqueles que o Senhor precisa alcançar, para que se arrependa antes que ele venha buscar a igreja dele. Vamos continuar. Vestiduras brancas para te vestires. Eu falei para vocês que a vestidura branca é o quê? A vestidura da salvação. Então, a pessoa está sem vestiduras. Ela está o quê? Nua lá. A fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Então, aquele que está vivendo distante do Senhor, mesmo tendo o nome de que vive, está nu. Está sem as vestes de salvação. E ele convida essa igreja a buscar essa veste de salvação. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Por quê? Porque quando a pessoa se afasta do Senhor, ela se torna o quê? Cega. Né? E é incrível, você pode chegar para a pessoa e falar, mas você está errado, não vai por aí não, você não é igreja do Senhor. Não, está tudo certo, porque a pessoa se torna cega. E a pior cegueira é a cegueira espiritual. Mas o Senhor está chamando a igreja a arrepender-se. Vamos continuar. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Pode continuar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O caso dessa igreja é um caso tão sério, gente, que o Senhor Jesus está para o lado de fora. Como é que pode o Senhor Jesus estar habitando o coração das pessoas do lado de fora? Porque a igreja, que é a igreja dele, expulsou ele para o lado de fora. E ele está batendo na porta do coração. Ele tinha que estar dentro já do coração. Porque não é a igreja? E onde Jesus mora dentro da igreja? Não é no coração? Mas como é que pode o Senhor Jesus estar batendo do lado de fora da porta ali? Para que a pessoa abra o coração para ele. É o que eu falo, né? Nós, enquanto humanos, não conseguimos compreender o amor de Jesus, né? Ele morreu, deu a vida, foi torturado, deu sangue por nós para salvar. E ainda, com um amor tão zeloso, ele ainda fica atrás de nós, buscando que nós nos arrependamos. Então, este amor que o Senhor Jesus tem por nós é algo que a compreensão humana não consegue realmente entender, né? É algo, assim, impressionante, né? Vamos continuar. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Pode continuar, Du. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora é o 4, né? Tá. Antes de eu começar o 4, capítulo 4, a gente está encerrando aqui as 7 igrejas, né? Com a última igreja. Eu quero mostrar para vocês uma coisinha, tá? Que é importante. Abre Apocalipse 1:19, por favor, Eduardo. Não está aí, se vocês quiserem anotar, porque isso aí não está aí, tá? Aí, quando acabar a igreja, aí, antes de começar o capítulo 4, vocês podem anotar. Ó, Apocalipse 1:19, porque eu vou falar agora, porque não está aí no estudo, tá? Ó, anotaram? Posso falar? Eu espero vocês anotar, pode anotar. Isso. Escreve, pois, as coisas que vistes. Lembra que a gente viu no outro estudo, falando sobre isso? E eu vou subir aqui agora. E eu falei para vocês assim, ó, escreve, pois, as coisas que vistes, e parei aqui, né? Lembra que eu falei que João viu, foi o discípulo de Jesus, esteve com Jesus, né? Então, ele já viu a obra do Senhor desde o princípio. Então, ele viu. Tudo que você viu,
né? Estava dentro aqui do contexto da igreja, quando ele estava explicando sobre a igreja, né? O João, ele foi discípulo de Jesus, depois ele pregou na igreja do Senhor Jesus, no final ele escreveu o livro do Apocalipse, inclusive quando teve o momento que ele viu Jesus glorificado, lá no capítulo 2, que vocês não estavam aqui na semana passada, mas no capítulo 2 do livro de Apocalipse, aparece Jesus glorificado para João, e isso fez com que, com certeza, ele lembrasse do Monte da Transfiguração, que ele viu Jesus transfigurado ainda vivo. Então, João tinha visto, estava vendo muitas coisas acontecer. E aí aqui está escrito assim, as que são. Aí ele estava falando o quê? Da igreja naquele momento, entendeu? Então ele estava mostrando para João a igreja daquele momento. Então, aquilo que são, ou seja, são naquele momento o que a igreja estava vivendo. E as que hão de acontecer depois destas. Então, a partir deste momento, a gente vai começar as que hão de acontecer depois destas. Então, a gente vai começar agora a ver realmente as profecias do livro do Apocalipse, aquilo que o Senhor queria mostrar para ele para o tempo do fim, para o tempo que nós estamos, né? E abre para mim, por favor, Eduardo, em Daniel, no capítulo 12, no versículo 9, por favor. Anota também que isso aí não está. Daniel 12, 9. Aqui. Ele respondeu, vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Então, as palavras do Senhor, as profecias que Daniel também recebeu, e a gente vai ver muita coisa do livro de Daniel daqui para frente, também, junto com o Apocalipse, elas foram seladas, ou seja, Deus ele não permitiu que as coisas fossem compreendidas desde o período lá de trás de Daniel, aí quando a igreja começou, que as coisas fossem compreendidas, porque essa compreensão é até o tempo do fim. E que tempo que nós estamos agora? O tempo do fim. Quem acredita que nós estamos vivendo o tempo do fim? Né? Está nítido, né? E aí a gente entende que Deus está trazendo as revelações das profecias para que hoje a gente venha entender aquilo que já aconteceu e aquilo que está acontecendo e aquilo que ainda vai acontecer. Então, daqui para frente a gente vai entrar realmente na parte mais profunda aqui da palavra. Mas a gente vai entrar com confiança, né? Confiança de que o Senhor quer que a gente guarde essa palavra, porque isso é para nos abençoar, né? A igreja dele precisa conhecer qual é o propósito e qual é o plano dele. Então, a gente vai entrar agora. Então, tá. Vamos lá. Pode colocar no Apocalipse 4:1, por favor, Edu. Então, vou ler de novo, tá? Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e te mostrareis o que deve acontecer depois destas coisas. Então, até aquele momento, João estava recebendo de Jesus, pelo anjo, aquilo que ele precisava falar para as igrejas. Ok, já passou. Eu expliquei que o livro de Apocalipse, ele não começa no nosso tempo. Tanto é que dentro do livro de Apocalipse estão o quê? As igrejas. O livro de Apocalipse, ele começou, a revelação do Senhor para este tempo, ela começou lá atrás, lá ainda no tempo do início da igreja. Então, o livro do Apocalipse já começou há muito tempo. As revelações do Senhor para os últimos tempos, elas trazem a igreja, porque a igreja ia viver este momento, ou seja, ia ser justamente aquela que ia aprender essa salvação para que entrasse nesse período, ou seja, quase 2.000 anos, não tem 2.000 anos ainda, né? Todo esse período para que chegasse nesse período e a igreja soubesse o momento que ela estava vivendo. Então, o livro de Apocalipse não começa agora, mas as profecias do fim, elas vão começar a ser faladas a partir de agora. Então, João foi levado para o céu, ó, sobe para cá, né? E eu vou te mostrar as coisas que hão de acontecer. E aí tem pessoas que falam, nesse acontecimento aqui, que aqui é a representação do arrebatamento da igreja. Ah, nesse período é que está o arrebatamento da igreja, mas não é. Entendeu? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, deixa só eu virar aqui. Deixa eu só achar, gente, só um minutinho.
Aqui, achei. Abre para mim em 2 Coríntios 12, 1, filho, por favor. 2 Coríntios 12, 1. Se é necessário que me glorie, ainda que... É esse 12, 1? É. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. O próximo. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Continua. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Pode continuar. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, aos quais não é lícito ao homem referir-se. Essa passagem é Paulo falando do tempo em que, quando ele se converteu, depois que o Senhor Jesus morreu e chamou ele na estrada lá de Damasco, né? Ele também teve esse momento, ele também foi chamado ao céu. E ele diz aqui, não sabe se foi no corpo ou se foi fora do corpo, porque foi um arrebatamento que ele teve. Mas o que eu quero mostrar para vocês com essa passagem? Que é o mesmo arrebatamento que João passou. Que essa porta aberta no céu, ela foi aberta no início da igreja e ela está aberta para nós. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele vai manter essa porta aberta até que a igreja passe. Então, pela porta que João passou ali, não era o momento do arrebatamento, ele simplesmente foi levado, assim como Paulo depois também tinha sido levado, para quê? Para conhecer as coisas que Deus queria mostrar. Então, primeiro Paulo, né, porque aqui foi antes, e João a mesma coisa. Então, aqui não é o arrebatamento da igreja. A gente vai, dentro da palavra, achar, sim, mais para frente, aonde está realmente o arrebatamento da igreja. Vocês vão entender quando eu chegar lá, tá? Deixa eu continuar aqui. Aí no estudo de vocês está assim, ó, versículo 1, porta aberta, o versículo que eu falei, aí está escrito assim, que porta é essa? A porta da graça foi aberta no início da igreja, e a descida do Espírito Santo, na descida do Espírito Santo, e será fechada no fim da era da igreja, ou no fim desta dispensação, que é a época da igreja. Aí abre para mim Lucas 13, Du, por favor, versículo 24. 13, 24. Observei os corvos. É esse mesmo? 12, 24. 13, 24. Estou sem óculos, gente. Respondei-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então, essa é a mesma porta pela qual João passou, é a mesma porta pela qual o apóstolo Paulo passou, e é a mesma porta que a igreja vai passar, a porta estreita do céu. Então, no dia que a igreja for tomada, essa porta será fechada. Então, a gente já entendeu que nesse momento, que muitos falam, que é o arrebatamento da igreja. Não era o arrebatamento da igreja, era um acontecimento, como muitos tiveram também esse acontecimento na Bíblia. Muitos foram tomados ao céu por essa porta, né? Vamos continuar. Pode continuar, por favor. Volta para Apocalipse. Tá, pode passar. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Versículo 3. Continua para mim ler os 3 e depois eu vou ver aqui o que está escrito. E eis que se acha assentado, esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto de esmeralda. Aí vamos para o estudo aqui, está falando assim, versículo 3, visão do trono de Deus. Outra visão do trono de Deus estão em Ezequiel, no capítulo 1, 26, e Isaías 1, 6. Vamos lá, Isaías 1, 26, Eduardo, por favor. Estou mostrando para vocês como quebra-cabeças, como eu falei para vocês. Tudo que está no livro do Apocalipse está também em muitos dos livros dos profetas. Então, a gente vai começar a vasculhar a Bíblia, assim, a gente vai rodar, vai ter capítulo do Apocalipse que a gente vai rodar muito a Bíblia, tá? Ezequiel 1, 26. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça havia algo semelhante a um trono, como uma safira.
Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Continua. Via como um metal brilhante, como fogo ao redor dele, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo. Via como fogo e um resplendor ao redor dele. Mais um, né? Como o aspecto de arco que aparece na nuvem, a mesma coisa, o arco-íris, está vendo? Em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Então, Ezequiel também foi levado aos céus e também viu o trono de Deus, a glória de Deus. E viu Deus, viu o arco-íris, viu tudo que estava lá no céu, tá? E tem mais um aqui, que é Isaías 6, 6:1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Pode continuar. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. Pode prosseguir. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Pode prosseguir. As bases dos limiares se moveram, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Pode continuar? Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo impuro, de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Põe no 6 para me ver o que tem no 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa vívida, que tirara do altar com uma tenaz. Então Isaías também esteve no mesmo trono de Deus, que a gente está vendo lá em Apocalipse. Vamos continuar no Apocalipse, por favor, Edu. Pode pôr no 4, por favor. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciões, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Isso aqui é interessante. Deixa eu ver aqui direitinho. Está mais para frente, depois eu leio para vocês. 24 anciões, mais para frente no capítulo a gente vai explicar um pouquinho sobre eles. Pode prosseguir, por favor. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. De novo, os 7 Espíritos de Deus, a gente está vendo aqui. Pode prosseguir. Há diante do trono como que um mar de vidro semelhante a cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Vocês lembram agora há pouco que eu li para vocês sobre os serafins, lá em Isaías? Então, esses seres viventes aqui são os serafins de Isaías, tá? São os mesmos seres, tá? Essa parte aqui que fala do mar de vidro, aqui está no estudo, Apocalipse 15:2 fala dele também. Eu vou ler para vocês só, mas depois, quando a gente estiver lá no Apocalipse 15, eu explico. Põe no Apocalipse 15:2 para mim, por favor, Edu. Vi como que um mar de vidro mesclado com fogo. É o mesmo mar. E os vencedores da besta e da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Então, aqueles que vão vencer, eu vou explicar isso para vocês dentro do contexto de Apocalipse mais para frente, vão estar diante deste trono, diante deste mar de vidro. Mas esses aqui são aqueles que vão vencer dentro da tribulação, tá? Não é a igreja, não. Mas vou explicar isso depois. É só para vocês entenderem, o mar de vidro ele está citado diante do trono de Deus, ele tem uma utilidade depois para ele, tá bom? Vamos continuar, por favor, Du. Pode ir para o segundo, para o outro capítulo. Voltar para o Apocalipse normal. Gente, vocês me ajudam aí, porque eu estou sem Bíblia na mão, eu fico perdidinha. Agora é o 4:7?
É o 7? O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Os seres viventes são os serafins, tá? Eles têm 4 rostos diferentes, como está explicando ali para nós, tá? É interessante quando a gente observa isso aqui, que o primeiro rosto era semelhante a um leão. A gente vai fazer só uma ligação aqui de semelhanças. Eu não estou falando que é, não. Só uma semelhança. Quem é o leão da tribo de Judá? O Senhor Jesus. Então, eles também têm rosto como de leão. Aí, o segundo semelhante a um novilho. A gente vai olhar o novilho, mas a gente pode pensar que os novilhos eram sacrificados e os cordeiros também eram sacrificados. Então, também é algo que nos remete à aparência do Senhor Jesus. O terceiro com rosto de homem. O Senhor Jesus veio à terra, né, como homem, né? E aqui, o quarto ser vivente semelhante à águia quando está voando. Sobre essa águia eu explico mais para frente, tá? Vocês vão aguardar. Tá? Pode continuar, por favor. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, então estão cheios de olhos ao redor e por dentro, e não têm descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando santo, 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 igual a gente viu em Isaías, né? E o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Pode continuar, por favor. Quando esses seres viventes derem glórias e honras e ações de graças ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, pode continuar? Os 24 anciões prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono e adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando. Pode continuar? Tu és digno, Senhor e Deus, nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Aqui está mostrando para nós algum acontecimento que estava acontecendo ali no céu, que quando derem glórias, quando derem honras, vão se prostrar diante de Deus e colocar no chão as suas coroas. Eu acredito, e aqui eu vou falar do que eu acredito, tá, gente? Que esse acontecimento citado aqui, ele vai se cumprir no momento que a igreja for arrebatada. Entendeu? Mas eu vou explicar para vocês mais para frente como que vai se dar o arrebatamento da igreja, e vocês vão ver se vocês concordam comigo, tá? Mas aqui não está falando isso, só está dizendo que no momento que eles derem glórias, alguma coisa vai acontecer, né? E aí vão se prostrar, vão colocar as coroas no chão, vão render glórias ao Senhor. Tem que ser um acontecimento muito importante, né? Para que eles venham glorificar. Mas a gente vai ver isso mais para frente, tá bom? Pode continuar, por favor. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Voltando a explicar que isso aqui, que está aqui, eu falei para o pessoal que estava aqui na semana passada, que não é um livro, né? É um pergaminho. No passado não se escreviam livros, se escreviam pergaminhos. A tradução é que colocou. Então ele viu o quê? Um pergaminho escrito por dentro e por fora. Então o pergaminho estava escrito por fora, pela parte da frente e pela parte de trás. E de todo selado com 7 selos. Quem viu já a imagem do pergaminho, que às vezes tem na internet, está viradinho assim, com 7 selinhos em cima? Então a gente vai ver isso também. Semana que vem eu vou trazer para vocês essas imagens para vocês verem, que agora só está falando superficialmente, vai entrar nos selos mesmo na semana que vem, né? Pode continuar, por favor, Du. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Continua. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, ou o pergaminho, e nem mesmo olhar para ele. Continua. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, e nem mesmo olhar para ele. Continua. Todavia, um dos anciões me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, quem é esse aqui? O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Leão da tribo de Judá, porque a tribo de Judá, ela tem como símbolo, a representação dela é um leão. Nós vamos ver isso na semana que vem também. E
raiz de Davi. Por quê? Porque ele veio da descendência de Davi, o rebento de Davi, ou seja, ele veio do parentesco de Davi. Então, é Jesus. Venceu para abrir o livro e abrir os seus 7 selos. Isso é importante, eu quero que vocês prestem atenção em mim. Dentro do livro do Apocalipse, a gente vai entrar agora, na realidade, a gente vai entrar na semana que vem, realmente, nos selos propriamente ditos, mas vai se falar dos 7 selos do Apocalipse. Muitos falam que esses selos estão dentro dos últimos 7 anos da tribulação. Eu não sei se alguém já ouviu isso, que o cumprimento dos selos também está dentro da tribulação. Mas, na realidade, primeiro, que aqui está mostrando para nós que quem vai abrir o selo é Jesus. Jesus abre o selo. Então, não é uma catástrofe que o mal vai causar, que os reinos do mundo vão causar, que o anticristo vai causar, não. Quem vai abrir os selos é Jesus. E o que será que está descrito neste pergaminho, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos? São os últimos 7 anos da tribulação. Isso está descrito dentro deste livro, mas ele está selado por fora com 7 selos. E o que precisa acontecer para que se inicie os últimos 7 anos da tribulação? Quem sabe me dizer? Sim, mas o que precisa acontecer nesse contexto que eu estou falando aqui com vocês? Para que o pergaminho seja aberto, o que precisa ser feito primeiro? Exatamente, precisa se tirar os selos. Então, os selos serão quebrados fora dos 7 anos da tribulação, antes de começar os 7 anos da tribulação. E o que eu quero mostrar para vocês é que esses selos já começaram a ser quebrados. Nós já estamos vivendo os selos da tribulação. Eu vou explicar para vocês quando a gente começar a falar sobre eles, mas eu estou adiantando para vocês que, para que comece os últimos 7 anos, o Senhor Jesus tinha que começar a quebrar os selos, senão não dá para abrir. Como é que vai abrir o pergaminho se está fechado? Então, os selos estão fora dos últimos 7 anos da tribulação. Então, a igreja vê o período dos selos. Então, nós estamos aqui e o início dos selos, esse quebrar dos selos do Senhor Jesus já se iniciou. E a gente vai ver isso tudinho nos próximos capítulos que serão emocionantes, tá? Deixa eu ver aqui. Abre para mim, por favor, em Mateus 24, 3 e 13. Eu vou ler para vocês aí. Acha versículo 1 aí, por favor, do capítulo 4. Acharam? Livro, pergaminho, rolo escrito por dentro e por fora, onde estão contidos os acontecimentos dos últimos 7 anos da tribulação. Os 7 selos são também as dores de partos descritas em Mateus 24. A gente vai ver isso agora. Então, vamos lá. Mateus 24, 3. Presta atenção, gente, que a gente vai começar a entrar em partes aqui que precisa prestar atenção para vocês não se perderem, tá? Então, vamos lá. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram deles os seus discípulos em particular e lhe pediram, dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Está falando do fim dos tempos, da vinda dele e da consumação dos séculos. Continua, Du, por favor. E ele lhe respondeu, vede que ninguém vos engane. Continua. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Continua. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Bom, neste século que nós estamos, aliás, no século que nós estamos não, o século passado que começou, né? Começou-se a ouvir falar, guerras sempre existiram. Desde a Bíblia a gente sabe que existe falar de guerras, mas dentro do período desses últimos tempos, a gente viu na nossa história a Primeira Guerra Mundial, que foi uma guerra que devastou muitas vidas, e a Segunda Guerra Mundial, certo? E nós estamos vendo acontecimentos hoje que são realmente aquilo que diz ali, ó, falando de guerras e rumores de guerras. E o que está sendo falado, gente? Na Terceira Guerra Mundial. Isso está sendo falado o tempo inteiro. Toda hora que acontece alguma coisa, alguém diz, meu Deus, agora vai começar a Terceira Guerra Mundial. Então, nós estamos vivendo dias que antecedem essa guerra. Em qualquer momento ela vai explodir. Porque está pegando fogo China com Taiwan, está pegando fogo Rússia com Ucrânia, está pegando fogo Estados Unidos com China agora, está pegando fogo Israel com aqueles que estão rodeando ele, que eu não posso falar o nome, entendeu? Então, quer dizer, a gente está vendo rumores de guerras e guerras em todos os lugares já despontando. Aqui,
Mateus 24, o princípio das dores. Vamos continuar. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Fomes e terremotos em vários lugares. Então a gente vê aqui. Está tendo fome no mundo? Tem. E eu posso dizer para vocês que vai piorar um pouquinho mais, tá? Infelizmente vai piorar um pouquinho mais. Tem terremotos? Aí alguém vai dizer para mim, mas sempre teve terremotos. Mas se você buscar na internet, quando começou a piorar os terremotos, quando começou a ter terremotos com mais intensidade e mais próximos um do outro, se você pesquisar na internet, você vai ver que a partir de 2002, 2003, começou a acontecer isso. Então, hoje a gente vê terremotos que aconteciam, tipo, de 15 em 15 anos, de 50 em 50 anos, fortes, acontecendo o tempo inteiro. Hoje mesmo teve um. Quem viu? Teve um terremoto, se vocês não viram, no sul da América do Sul, lá para baixo, já, na divisa lá com a Antártica. E esse terremoto causou um alerta de tsunami. Um alerta de tsunami para a Argentina e para o Chile, se eu não me engano. Então, teve até recuo de mar. Entendeu? Até o tempo que eu estava vendo as notícias, ele não tinha chegado, mas as ondas estavam previstas para ondas de 3 metros chegarem lá. Entendeu? E tem tido terremotos também vizinhando nós aqui direto. Não sei se vocês veem. Tem terremotos que estão acontecendo ali no mar, próximo da Bahia, de Pernambuco, ali no litoral norte, nordeste, aliás, e também na nossa direção aqui, gente. Está acontecendo terremotos no mar. Vira e mexe, acontece um lá de 6, de 5, de 5.4, de 6.1. Então, a gente está vivendo momentos complicados. Mas eu volto a dizer, isso é para a gente ficar com medo? Não. O que a palavra nos fala? O que o Senhor Jesus disse? A gente... Tu está comendo aí, menino? Jesus nos falou o quê? Que quando essas coisas começassem a acontecer, era para a gente fazer o quê? Olhar para o alto e glorificar, dar glórias a Deus, porque a nossa redenção estava ficando próxima. Então, a gente vai chegar nesse versículo também, que eu vou falar dele mais para frente, mas vamos continuar. Pode pular, Azul, por favor. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Eu não falei que é o momento das dores? E a gente vai ver, quando eu começar a semana que vem, que o que acontece em Mateus 24 aqui, dizendo que é o princípio das dores, é o que está nos selos também. Eu vou mostrar isso para vocês. Então, o princípio das dores de Mateus 24 e os selos do Apocalipse, eles são o princípio das dores e eles acontecem com a igreja. Não todos, mas alguns, a maioria, com a igreja na terra. Tá bom? Pode continuar, Du. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. A gente vai ver nos selos também os acontecimentos de perseguição. Eu falei para vocês na semana passada que a igreja perseguida existe hoje, que existem países, né, que são perseguidos, que existem mártires. A gente está aqui buscando Jesus, a gente ouve a palavra, a gente tem liberdade, mas existem países que não. Que as pessoas, para poderem ouvir a palavra, elas correm risco de vida. Elas são presas, elas são mortas, elas são os mártires que estão dentro dos selos também, que a gente vai falar sobre eles na semana que vem, entendeu? E que estão aqui também, ó, serão odiados por causa do meu nome. Então, esses acontecimentos, sim, eles já estão se cumprindo. Pode continuar, Du, por favor. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Isso está acontecendo, gente? Continua. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O que eu falei para vocês na semana passada sobre os falsos profetas, né? Eu vou até retomar essa passagem, eu acho importante. Põe para mim Joel 2, por favor, do 28. Eu já expliquei isso na semana passada, mas como não estava todo mundo aqui, eu acho bom explicar de novo e é importante. Joel 2, 28, isso. E acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. E vossos jovens terão visões. Isso aqui é uma profecia que aconteceu mais ou menos uns 500 anos, eu não tenho a data precisa aqui, mas mais ou menos uns 500 anos antes de Jesus nascer. Então, nem Jesus tinha nascido, quanto mais a igreja. Mas aqui estava profetizando a igreja já, a descida do Espírito Santo, o profeta Joel profetizou. E quando Pedro prega, vai lá para Atos 2, acho que é Atos 2, 14.
Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus, isso aqui já é Pedro pregando, quando o Espírito Santo desceu e iniciou a igreja, tá? Atos dos Apóstolos. Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Continua. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Eles estavam falando em línguas, o Espírito Santo tinha descido, e muitos que nunca tinham visto isso acontecer estavam achando que eles estavam bêbados, né? E começaram a falar, e Pedro foi explicar para eles que não. Continua. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, que nós acabamos de ler. Continua, por favor. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Então ele falou a mesma coisa que estava em Joel, e ele disse aqui que nos últimos dias, eu falei disso na semana passada, então significa que lá atrás, quando a igreja estava começando, quando o Senhor Jesus tinha acabado de ressuscitar e ascender aos céus, já era para Deus os últimos dias. Os últimos dias, que a igreja já está vivendo os últimos 2 dias. O que significa isso? Eu expliquei na semana passada que Deus, ele conta o tempo, um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia, né? E que para Deus o reinado do homem na terra, ele duraria somente 6.000 anos. Então aqui estava dizendo para nós que os últimos 2 dias que viriam, que são os últimos 2.000 anos do qual nós estamos dentro, já estamos chegando próximos do fim, estava iniciando aqui, no momento que a igreja estava começando, o Espírito Santo desceu e ali iniciou o tempo da igreja. Findou o tempo da lei, iniciou o tempo da igreja. Só o povo de Israel que não sabe disso, né? Que já findou o tempo da lei para Deus. Mas eles não sabem, né? Eles acham que não, a gente vai falar de tudo isso mais para frente. Vamos continuar. Então, eu estou explicando para vocês que profecia, sonhos e visões é de Deus, certo? Mas que no tempo que nós estamos, o que a gente acabou de ler lá em Mateus? Que existiriam o quê? Muitos falsos cristos e falsos profetas. Falsos cristos. A palavra Cristo, ela significa ungido, tá? A palavra é Machia, né? É Yeshua HaMachia. Machia é Messias ou ungido. Então está dizendo que iam ter pessoas que iam se colocar como ungidos, né? Iam dizer, eu sou ungido. Inclusive apareceu um aí, está na internet. É que vocês não veem essas coisas. Eu tenho que ver, né? Eu sou obrigada. Eu falo disso, né? Apareceu um aí que está dizendo que ele é o sucessor de Jesus Cristo, o sucessor de Maomé, que ele é aquele que vem para fazer a paz e a justiça. Está aí na internet, bombando, gente. Para vocês verem como nós estamos vivendo esses últimos dias. É que vocês não acompanham, né? Então, falsos ungidos e falsos profetas. Aí a gente entra numa parte delicada, que a gente está vendo na igreja, que eu até, nas igrejas que a gente leu na semana passada, a gente falou muito disso, né? Até falei sobre isso. Lá fala sobre esses falsos profetas que viriam, e eu expliquei isso lá, e a gente vê que nós estamos vivendo esse tempo. Existem profecias para todo gosto. Profecia de todo tipo aí. E como a gente vai saber se essa profecia vem de Deus ou não? Porque a profecia também é bíblica, tem profecia, né? Como saber se ela está descrita na palavra? Se essa profecia, ela combina com a Bíblia, se ela se encaixa na palavra, então ela vem de Deus. E se ela não se encaixa? A gente descarta, entendeu? Como se proteger nesse tempo que nós estamos? Nós precisamos conhecer a palavra. Por isso, a necessidade de ler a Bíblia. Meu povo sofre porque não tem conhecimento. Então, se eu não tenho conhecimento, eu sou um alvo fácil para ser enganado, né? Mas eu expliquei também que existem aqueles que estão começando agora. Como saber tudo que está aqui, meu Deus? Eu comecei agora. Mas o que é importante nós fazermos? Tudo que vier para nós sendo apresentado, eu não sei tudo, mas me apresentaram alguma coisa que eu achei estranha. Eu vou para a Bíblia para ver se ela é real. Simples. Eu posso não saber tudo, mas eu tenho como buscar na Bíblia se aquilo que está sendo falado para mim faz sentido. Como este que eu estou falando para vocês, que está aí dizendo que ele é ungido. Para mim é simples saber que ele não é. Por quê? Porque eu conheço a palavra. Mas tem pessoas que estão acreditando. Tem pessoas seguindo ele. Ele é um americano, só que ele tem descendência do Islã, não posso nem falar muito dessa religião, né?
tudo complicado hoje em dia, mas ele tem descendência também judia, então ele está dizendo que ele é o verdadeiro Papa, que ele é o sucessor de Pedro, ele é tudo, gente. E ele conhece o que ele está falando, não é que ele fala como um doido, ele conhece a Bíblia e ele conhece o Alcorão. Então, ele realmente, para aqueles que não têm conhecimento, é fácil de enganar as pessoas hoje em dia. Falsos cristos e falsos profetas. Abre para mim, Du, por favor, em Mateus 7:20. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então, como é que a gente conhece um profeta? Porque, na realidade, realmente os profetas, eles acabaram em João Batista. O último profeta bíblico foi João Batista. Mas o que existe hoje? Existe o espírito de profecias, ou as pessoas profetizam pelo Espírito Santo. O Espírito Santo dá a condição da pessoa saber, profetizar, entender o que está acontecendo. Deus revela, sim, pelo Espírito Santo. Não é que são profetas, as pessoas têm um espírito de profecia, isso é um dom, certo? As pessoas já se dizem, eu sou profeta, já começa por aí, né? Complicado, né? Mas aí a gente vê aqui, pelos frutos os conhecereis. Põe para mim agora em Marcos 13:22. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, é possível enganar um eleito? Vocês acham que é? Um eleito que não conhece a palavra. Porque o eleito de Deus, que tem consciência, que precisa ter entendimento da palavra, esse não será enganado. Então, se possível fosse, enganaria os escolhidos, mas os escolhidos precisam se manter como? Vigilantes, para que não sejam enganados. Agora a gente vai explicar isso aqui, está falando de profecia. Muitos têm uma confusãozinha também aí. Às vezes o pastor da igreja A, B, C, D, é que a gente não está aqui para falar de igreja, não está para falar de pastor, não está para falar de ministério. A gente está explicando do contexto da palavra. Então, a gente tem que colocar tudo no... Faz parte, né? Mas a gente tem que explicar para vocês. Profeta não é aquele que prega a palavra. Profeta é aquele que profetiza, certo? Aquele que prega a palavra é pregador. Abre para mim, por favor, em 2 Pedro 2:1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então, a gente vai entender aqui. Assim como tem os falsos profetas, que profetizam, e a gente já vai ver já o que é a profecia, vou mostrar para vocês. Assim existem os falsos mestres, ou os falsos pregadores. Mestre é quem? Quem ensina. O que eu estou fazendo aqui para vocês? Estou ensinando. Então, eu estou na posição de quê? De professora, né? De mestre. Mas existem aqueles que têm dentro das igrejas introduzido heresias. Ou seja, pregam coisas que não está na palavra. Entendeu? Então, não é só com os falsos profetas que a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que é pregado para nós também. Entendeu? Está na Bíblia? É daquele jeito que está escrito mesmo? Então, existe a necessidade de nós observarmos. Existe no livro de Atos um povo que chamava-se o povo bereano. Quem já ouviu falar do povo bereano? Os crentes de Bereia. Quando se pregava para eles, eles iam lá para ver se estava escrito. Então, a gente tem que ser igualzinho. Pregou para mim, eu vou lá ver se está escrito. Por isso a importância de a gente pegar e estar aqui mostrando para vocês. Não adianta eu vir aqui contar para vocês uma história. Eu tenho que mostrar para vocês que o que eu estou falando está contido na palavra. Então, é a importância de se conhecer a Bíblia. Então, hoje vocês entenderam que falso profeta e falso pastor são duas coisas diferentes, né? Porque às vezes o pastor está pregando, a pessoa chama, é falso profeta. Não, ele não é falso profeta. Ele é um pastor. Ele pode ser um falso pastor? Pode ou não. Pode ser uma pessoa que está ofendendo ou querendo ofender o pastor. Mas é diferente aquele que prega e coloca heresias, ou seja, traz o profano para o santo, mistura as coisas, né? Não tem gente que faz isso por aí nas igrejas? Assim também tem aqueles que profetizam coisas que não vão se cumprir, ou profetizam coisas que vêm de espíritos imundos,
Porque a gente não pode esquecer que os anjos caídos, que são aqueles que hoje... eu vou explicar tudo isso para vocês. Na realidade, eles não são os demônios, mas isso fica mais para frente, tá? Os anjos caídos, eles são anjos, gente. Caíram, mas eles conhecem o céu. Então, eles sabem profetizar. Eles sabem falar em línguas, eles sabem profetizar, eles sabem tudo. Então, existe a facilidade do engano por causa disso. A diferença é a gente estar vigilante e buscando o entendimento pelo Espírito Santo, tá? Deixa eu ver aqui, para a gente continuar. Agora, pode continuar, por favor, no Apocalipse. Que eu já não sei nem mais onde eu estou. Acho que é no versículo 11, né? É no 11? É? Versículo 11 do... Não. É 3:11, né? 4:11. 4:11. É 5:11? Tá, então vamos lá. Já estou no 5? Ah, então tá. Então vamos lá. E ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e de milhares. Continua, por favor. Proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, e a sabedoria, e a força, e a honra, e a glória e o louvor. Pode continuar? Então ouvi que toda a criatura que há no céu, e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio, pelos séculos dos séculos. Continua. E os 4 seres viventes respondiam amém. Também os anciões prostraram-se e o adoraram. Continua. Aqui já é o 6:1. Pode voltar para o antes. Aqui eu falei para vocês que eu ia falar dos 24 anciões, né? Existem alguns que pregam, algumas interpretações que falam que os 24 anciões são a igreja já no céu, né? Acham que na época, ali no momento que João sobe, ali é o arrebatamento da igreja, e que os 24 anciões, só porque eles têm coroa e estão vestidos de branco, eles são a igreja, né? A representação da igreja. Mas, na realidade, a gente vai ver o que fala aqui sobre os 24 anciões. Eles aparecem em Apocalipse 4:10 pela primeira vez, depois em 5:11, que a gente leu agora há pouco. Porém, em Daniel 7:9, a gente já vai olhar já, encontramos um texto que nos remete também aos 24 anciões. Põe para mim Daniel 7:9, por favor, Edu. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou, sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. E o seu trono era chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Aqui está falando para nós que tinha o trono, onde assentou-se o ancião de dias. Esse ancião de dias aqui é o Senhor Jesus, tá? Depois, mais para frente, eu vou explicar para vocês, porque a gente vai ter que voltar nesses capítulos aqui. Mas aqui está falando que também tinha o que ali, além do trono que Jesus sentou? Uns tronos. Então, o céu ali já estava demonstrando para nós que, além do trono de Deus Pai, que a gente viu lá em Apocalipse, vimos em Isaías, vimos em Ezequiel, tem o trono do Senhor Jesus, que está do lado do trono de Deus Pai, que é o ancião de dias, e também tinham outros tronos. Esses tronos eram os tronos dos 24 anciões. E aí, mais para frente, eu vou explicar para vocês que eles não são a igreja, não teria como eles ser. Deixa eu ver se... Eu vou mostrar já Apocalipse 19:4, só para adiantar para vocês. Põe no Apocalipse 19:4, por favor. Aqui. Aqui já é no finalzinho, lá, que a gente vai chegar lá, tá? Ó, os 24 anciões e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo amém, amém. Continua, por favor, Edu. Saiu uma voz do trono, exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e os grandes. Pode continuar. Então ouvi como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Continua.
Alegremo-nos e exultemo-nos, e demo-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Aqui é o momento em que os anjos, os 24 anciões e os seres viventes, que a gente leu agora, que são os serafins, estavam dando glórias a Deus, por quê? No céu. Porque chegou o momento da festa do casamento do Senhor Jesus com a igreja, as bodas do Cordeiro. E ali está dizendo para nós assim, a noiva que já se ataviou, a esposa, né? Que ali ele já está como esposa, que a si mesmo já se ataviou. Continua, Du, por favor. Pois foi-lhe dado vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então está mostrando aqui que a igreja veste linho fino, branco, resplandecente, as vestes da salvação, que já está aqui diante de Deus, lá no céu, já nas bodas do Cordeiro, certo? Que essa vestimenta são os atos de justiça dos santos, ou da igreja, né? Os santos são aqueles que são separados para Deus, mas a gente vê aqui a noiva sendo ali demonstrada, e a gente vê os anciões também. Então, como é que os anciões e a igreja e a noiva pode ser a mesma coisa? Tem como? Os 24 anciões estão dando glória ali, porque a noiva ou a esposa do Cordeiro está ali com Jesus na festa do casamento. Tem como ser? Então, a gente já viu aqui, já dei uma pincelada para vocês que não, que a igreja e os 24 anciões não são a mesma coisa. A gente vai encontrar o momento do arrebatamento aqui no Apocalipse, gente, e vocês vão ver que tudo tem que se encaixar. Não adianta eu achar, eu deduzir. Aí eu pego um versículo e falo, isso aqui está parecendo isso. Mas e os outros versículos? Será que encaixam? Será que eu consigo achar um contexto que ligue uma coisa a outra, como eu estou falando? Então, os 24 anciões já estavam no céu, a gente viu ali os tronos sendo postos na época de Daniel. Eles não foram citados? Não, porque eles estavam sendo guardados para ser citados no Apocalipse, né? Que eles apareceram, como eu falei, no capítulo 4, no capítulo 5 e lá no capítulo 19. Mas eles já estavam lá. O que os tronos estavam fazendo lá? Né? Então, só que existe a necessidade, Deus ele quer que a gente venha montar as peças do quebra-cabeças. Então, a gente tem que buscar na palavra que aquilo se encaixa, que o conhecimento da palavra é esse. É você buscar versículos que se encaixam um no outro para que o contexto seja formado de fato de verdade. Senão, começa a se formar interpretações e heresias, com versículos soltos que não nos dão entendimento verdadeiro da palavra. Certo? Agora coloca para mim a última imagem, Du, por favor, que a gente já chegou no finalzinho já. A imagem. Ó, na Bíblia, profecia é a comunicação da vontade dos pensamentos de Deus, frequentemente transmitida através de profetas que são conduzidos pelo Espírito Santo. As profecias podem prever acontecimentos futuros, oferecer avisos, exortar a obediência ou revelar a natureza e o caráter de Deus. Então, isso é uma profecia, certo? Então, a pregação da palavra que pastores fazem não são profecias. Nós podemos, sim, enquanto pastores ali, profetizar a bênção na vida das pessoas. Mas isso não é uma profecia realmente, propriamente dita, como ela é realmente, como os profetas do passado faziam. Eles falavam de coisas que iam acontecer no futuro, porque Deus contava para eles. Como João. João estava ali como um profeta, quando ele escreveu, porque estava sendo revelado para ele aquilo que ia vir, que ia acontecer lá na frente. Então, foi mostrado para ele, como foi mostrado para os profetas do passado, certo? Então, profecia é você saber da vontade de Deus, que vai acontecer lá para frente, ou amanhã, ou na vida de alguém, mas pela vontade de Deus é revelado aquilo para aquela pessoa. E que a gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia, porque está cheio de profeta por aí, falando coisas que não tem nada a ver. Vocês entenderam? Espero que vocês tenham gostado. A gente chegou ao final da nossa segunda aula, tá bom? Eu também agradeço aqueles que estiveram conosco na internet, né? Que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.